Por quê? Bom, nessa situação esquematizada, nós não temos a passagem de corrente elétrica por essa lâmpada. Por que eu não tenho uma passagem de corrente elétrica por essa lâmpada? Porque a chave está aberta. Como tem um buraco no meu circuito, eu não tenho corrente elétrica atravessando ele. Então, a lâmpada está apagada. Está apagada porque o circuito está aberto. Gente, o circuito elétrico é um caminho fechado para a corrente elétrica. Ela vai partir de um ponto e chegar no mesmo ponto. Ela parte do gerador e chega no gerador. Se tem qualquer buraco no meio desse caminho, não vai ter corrente elétrica. Então, aqui a nossa lâmpada está apagada porque o circuito está aberto e não tem corrente elétrica. Letra B. O que acontece se essa chave se encontrar com o fio? Explique. Então, o que acontece se eu vir aqui colocar o dedo nessa chave e ela se encostar nesse fio? Como a gente faz lá na nossa casa quando a gente vai lá e liga o interruptor. Quando a gente bate o dedo no interruptor, a lâmpada acende. Por que a lâmpada acende? Porque eu vou fechar o meu circuito elétrico e assim eu vou fazer a corrente elétrica circular dentro desses aparelhos, dentro dessa lâmpada. Então, a lâmpada acende, pois fecha o circuito e pode ocorrer a passagem da corrente elétrica. Então, se eu vim colocar meu dedinho aqui lá no meu interruptor, ligar o meu interruptor, a minha lâmpada vai acender, porque vai fechar o circuito e assim vai haver a passagem de corrente elétrica. Questão número 13. Compare como se dá o movimento dos elétrons livres no interior de um fio elétrico que não está ligado a um gerador, com um que está ligado a um gerador. Pus aqui uma pequena imagem para vocês verem. Se eu não me engano, eu coloquei essa imagem também lá na correção do glossário. Quando um fio não está ligado a um gerador, quando um fio elétrico não está conectado a um gerador, os elétrons livres se movimentam de maneira desordenada, para todos os lados, para todas as direções. Quando eu conecto esse fio no meu gerador, os meus elétrons começam a se movimentar organizadamente. Todos sabem para onde ir. Todos vão fazer o mesmo caminho. Então, comparando, quando eu ligo no gerador, o movimento dos elétrons é organizado, é ordenado. Antes de eu ligar meu fio no gerador, o movimento dos elétrons é desorganizado. Então, quando não ligado a um gerador, o movimento dos elétrons é desordenado, não tem corrente elétrica. Quando submetida a uma tensão elétrica, a um gerador, o movimento passa a ser ordenado. Sempre, esses elétrons irão sempre para a mesma direção e para o mesmo sentido. Então, essa é a resposta da sua número 13. Questão 14. Como se dá a tensão elétrica entre dois pontos de um condutor? O que acontece com o fio condutor quando essa tensão elétrica é mantida? Então, aqui nós temos duas perguntas. A tensão elétrica, gente, é o efeito produzido pelo gerador. É a energia elétrica produzida pelo gerador. Quando eu coloco um gerador num circuito fechado, eu forneço uma tensão elétrica. E aí é possível que esses elétrons, caminhem pelo meu fio condutor e façam os meus aparelhos funcionarem. Então, a tensão elétrica é o efeito da associação de um gerador. Como se dá a tensão elétrica entre dois pontos de um condutor? Tá aqui, ó. Através da associação de um gerador entre dois pontos de um condutor. O que acontece com um fio condutor quando essa tensão elétrica é mantida? Quando essa tensão elétrica é mantida, a gente permite o movimento ordenado das cargas, ou seja, a gente permite que haja corrente elétrica. Então, essa é a minha sugestão de resposta da sua número 14. Então, tá aí a correção concluída. Boa aula a todos.